Olá, amigo caminhoneiro. Mais uma vez, Sintratecor pegando a estrada, trazendo novidades e informações para você, amigo, que corta esse Brasil de norte a sul, levando o progresso da nação nas costas. Inclusive, o lema do Sintratecor é esse: nós carregamos o Brasil nas costas. E para nossa grata satisfação, estamos trazendo aqui hoje para um papo informal, nosso querido presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e região, Taiguara Hello, para suas primeiras considerações, Taiguara. Capitão Olivares, primeiramente é um prazer estar aqui com o senhor, é um prazer conversar com os telespectadores do programa Pegando a Estrada, do Sintratecor, um grande parceiro da nossa entidade, um grande parceiro lá do CETCESP, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e regiões. Que bom. Você também é vice-presidente regional da FETCESP, né? Federação das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e região, sócio-diretor da THTEX e diretor de desenvolvimento de novos negócios do Grupo HIP, empreendimentos e participações que reúnem as empresas Braspress, Transportes Urgentes, Aeropress, Cargas Aéreas e Banco Urbano. Então é uma infinidade de afazeres aí para vocês. São muitas atribuições, muitas responsabilidades, mas no final do dia a gente faz isso com muito prazer, porque a gente se motiva de estar trabalhando num setor vital para o desenvolvimento econômico do nosso Brasil. Eu costumo dizer que o transporte, tanto de carga como de passageiro, é o viabilizador de tudo que é feito na nossa nação, né? Porque o transporte de pessoas leva as pessoas ao trabalho e o transporte de carga leva os suprimentos para que as pessoas possam produzir e desenvolver o nosso Brasil, desenvolver aquilo que a gente produz aqui no nosso querido país. Que bom. Taiguara, a gente gostaria de iniciar perguntando a você como é que você começou no mundo do transporte. A gente sabe aí, papos em off que a gente tem batido aí nas várias reuniões que participamos lá na negociação do transporte de cargas em geral. Como é que você começou nesse ramo? De onde você veio? Qual é a ligação? Isso já vem de família, né? Sim, sem dúvida alguma. Eu comecei e não tem como esconder disso, e não escondo, é com muito prazer que eu comecei no setor através das mãos do meu pai. Meu querido pai, Urubatã Elou, diretor-presidente da Braspress, também com muito orgulho ex-presidente do CETCESP, um grande líder de classe, um grande empresário, empreendedor nato, visionário, uma pessoa que me ajuda muito. Meu pai começou no setor de transporte de cargas há 50 anos atrás. Ele fundou o Grupo Braspress em 1º de julho de 1977. Nós completamos esse ano 40 anos de existência. Eu sou nascido em 1980, portanto, acabei de revelar a minha idade, a primeira coisa, né? E foi ali que começou toda a minha história no setor. Então, nasci dentro do pátio de uma empresa, nasci acompanhando os amigos motoristas na boleia dos caminhões, conheci a Braspress, uma Braspress pequena. Não era essa organização que está aí hoje, essa mega corporação, as operações em todo o Brasil. Conheci toda a curva de desenvolvimento, aprendi também com as dificuldades. O nosso país é um país que impõe muitas dificuldades, tanto ao empresário como aos trabalhadores, e com muita dedicação, com muito sucesso, conseguimos chegar onde nós chegamos. Muito bom. Agora, como é a atuação do CETCESP? Isso é para o nosso amigo caminhoneiro, que ele só sabe que a gente negociou com o CETCESP na hora que ele pega o olerite depois da convenção coletiva assinada. Então, eu gostaria que você tecesse alguns comentários de como é que funciona, qual é a atuação do CETCESP, com quantos organismos você negocia. Nós aqui em Osasco, nós negociamos 15 convenções coletivas. No nosso sindicato, por ser diferenciado, então a gente negocia comércio, indústria, gás, banco, tudo pertinente a motorista. Então, você lá também negocia com uma infinidade de categorias, não é isso? Eu acho que, falar um pouco do CETCESP, vamos falar um pouco da história do CETCESP. Isso. O CETCESP foi fundado em 26 de janeiro de 1936. Nós completamos esse ano 81 anos de existência. É uma entidade muito prestigiada. Ela tem uma base de representação de 50 municípios da grande região metropolitana de São Paulo. Na nossa base, nós temos 21 mil empresas, 230 mil trabalhadores e 1.100.000 caminhões. É uma entidade grande, uma entidade que tem muita importância e responsabilidade com o setor, e responsabilidade, obviamente, com o nosso Brasil. Nós negociamos dentro da nossa base com 11 sindicatos laborais, de forma a cooperar, de sermos parceiro, pensando a longo prazo, pensando no desenvolvimento tanto do trabalhador, mas como da empresa também. É um ganha-ganha, né? Trabalhadores e empresas precisam andar um ao lado do outro. Verdade.
já visto que o trabalhador, motorista, né, vamos já categorizar assim, ele é o cartão de visita da empresa, né? É ele que está no dia a dia levando o nome da tua empresa nas várias entregas aí que ele faz. E pensando nisso, eu lhe pergunto, há algum programa de treinamento para esse pessoal em uma das empresas que você chefia, ou até algum programa que o CETCESP desenvolve para esse tipo de treinamento? Eu já visto que nós aqui nós já entrevistamos grandes montadoras de caminhões e a modernidade desses caminhões. Eu mesmo cheguei a falar para o rapaz da Mercedes aqui, falei, esses caminhões de vocês hoje em dia, eu como já estou fora da roda há um bom tempo, já estou há 20 anos no sindicato, se eu entrar num caminhão desse eu não sei nem da partida, porque tem caminhões que funcionam no seu timbre de voz. Então, mais ou menos por esse caminho, existe algum tipo de treinamento que o CETCESP ministra, ou indica, ou sei lá? O CETCESP trabalha muito próximo, primeiro, às empresas. Eu costumo dizer o seguinte, maior que seja a empresa, por mais avançada que seja a tecnologia, por melhor que sejam os caminhões, nós, no final do dia, sempre dependemos das nossas pessoas. Não há a mínima possibilidade de uma empresa chegar ao sucesso sem a qualidade das pessoas. Portanto, isso é um pré-requisito básico. A gente tem que andar lado a lado com os nossos motoristas, a gente tem que andar lado a lado com os nossos ajudantes, a gente tem que valorizá-los, a gente tem que buscar a melhor remuneração possível, nós precisamos também treiná-los da melhor forma possível. E nessa questão de treinamento, aliás, uma ótima pergunta, nós temos o avançado CS-Senat no nosso setor. O CS-Senat tem uma grade de profissionalização do motorista. O CS-Senat também tem um programa de criar novos motoristas, com o programa da primeira carta, desenvolvendo e trazendo novos colaboradores para o nosso setor. Nós acabamos de implementar o maior avanço tecnológico do mundo no CS-Senat, que é a implementação do sistema de treinamento por simuladores. No simulador, a gente tem a capacidade de simular e treinar o motorista, que na situação real não há essa possibilidade. O simulador ele não é um videogame, ele também não chega a 100% da realidade. Na verdade, o simulador ele é voltado para fazer um treinamento do comportamento de direção, com uma grade pedagógica por trás disso. Então, estamos investindo na qualidade das nossas pessoas, estamos trabalhando com os nossos parceiros sindicatos laborais, como, por exemplo, o Sintratecor, que tem uma gama de serviços maravilhosas também na área de treinamento, na área da saúde e na área do lazer e do esporte. Então, a gente fica muito feliz em ter o Sintratecor como parceiro, ajudando e desenvolvendo as nossas pessoas. Que legal. Agora, mais objetivo, Taiguara. O nosso amigo aí, ele não conhece como eu já falei, que ele só vai saber do aumento dele quando ele pega o olerite. Agora, como é que ocorrem as negociações coletivas? Esse ano, pela grata satisfação nossa, eu já negocio lá no CETCESP desde que eu vim para o sindicato. Então, já fiz 18 anos de negociação lá, de outras gestões, na sua gestão. E essa última, para contentamento de toda a grade sindical que estava lá, foi uma negociação tranquila e rápida, né? Nós conseguimos chegar a um consenso muito rápido e que agradou a nossa classe representada aí, porque na época nossa database, todo mundo sabe, é 1º de maio, e a inflação estava mais ou menos alta do que ela está hoje. Embora a gente saiba que seja manipulada, mas hoje ela está dando uma inflação de 1,63. Nós conseguimos fechar lá em maio, retroativo a maio, com 4%. Então, foi uma negociação ótima e que não acarretou muito desgaste, né? Foi rápida e eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. A negociação foi muito boa. Durante um processo de negociação, nós precisamos ter o discernimento e a responsabilidade de equilibrar. Não existe empresa sem trabalhadores e não existe trabalhadores sem empresas. Então, a gente não pode, obviamente, prejudicar nenhuma dessas duas partes. A gente tem que lutar e buscar pelo equilíbrio. E é isso que a gente tem conseguido fazer em parceria com o Sintratecor, em parceria com a sua diretoria, que tem entendido quais são os problemas do empresário e do lado do empresário eu pessoalmente tenho lutado com muita força para demonstrar quais são as dificuldades dos próprios trabalhadores. A gente sabe que esse conjunto de parcerias e esse conjunto de ideias levou nas nossas negociações para esse ano e eu tenho absoluta certeza que para o próximo ano será da mesma forma. Que Deus te ouça e que o mundo melhore, o nosso país melhore. Pois é, falando em estado do país, com todo esse turbilhão na economia, quais os principais desafios que o CETCESP vem enfrentando?
O CETCESP ele enfrenta vários desafios. Na verdade, os nossos desafios são os desafios dos empresários e dos trabalhadores. E lembrando que empresário também é trabalhador. Também. Empresário acorda cedo, empresário rala, empresário dorme tarde, empresário não tira férias. Empresário, acima de tudo, tem uma responsabilidade. Se ele não entregar resultado, a sua empresa quebra. E se a empresa quebra, o empresário vai preso. Então, o empresário também é batalhador, também é trabalhador. E quando o empresário está passando dificuldade, a gente tem que ter a humildade de sair da nossa cadeira, de sair das nossas salas e conversar e visitar as empresas e entender o que está acontecendo e aonde nós podemos ajudar. Hoje no Brasil, nós sofremos, todos nós, empresários e trabalhadores, com problemas muito sérios, como, por exemplo, o roubo de cargas. É um problema muito sério, é um problema que passou a nossa responsabilidade, é responsabilidade hoje da sociedade brasileira, porque o roubo de carga se tornou a principal fonte de receita das facções criminosas que se utilizam desse dinheiro para se armar contra a sociedade novamente. Nós temos o grave problema da falta de infraestrutura, estradas em péssima situação. A CNT, Confederação Nacional de Transportes, lançou essa semana o resultado da pesquisa da qualidade das rodovias e demonstrou que as rodovias estão piorando em relação aos outros anos. Nós temos, inclusive, uma brincadeira entre os empresários que há dois tipos de rodovia no Brasil. As intransitáveis, pela má qualidade, e as inviáveis, que são as boas rodovias concessionadas, mas pelo custo do pedágio é inviável transitar nessas rodovias. Verdade. Até vi uma reportagem, acho que foi no Globo Rural desse domingo passado, não sei se era sobre a Transamazônica, que o Exército foi convocado para fazer a reforma da estrada, né? Então, uma pessoa passando na estrada viu aquele monte de soldado e perguntou: o Brasil vai entrar em guerra também? Olha só a pergunta do cara. Aí o comandante falou: não, a gente está aqui para restabelecer o transporte nessa estrada que está intragável, está intransitável. Você mostrou lá a rodovia em péssimas condições e que o governo achou por bem contratar o Exército, que a mão de obra deve ser bem mais barata, e pegam aquilo como tarefa, então aquilo sai, aquilo desenvolve, né? E aí até o Matuto entender que era isso, aí passou um caminhoneiro e elogiou o serviço. Quer dizer, então, medidas estão sendo tomadas, né, para que a viabilidade das estradas tendem a melhorar. Porque realmente você pega essa Transamazônica aí, que faz o escoamento dos grãos ali por aquela região de Paraná, Panema, né, todo Mato Grosso por ali, é intragável. Então, é uma bela atitude do governo de dar essa responsabilidade ao Exército, para que, pelo menos, a gente tenha certeza que aquela obra vai andar um pouquinho, né? Porque as condições das novas estradas por aí, elas são boas, mas o pedágio é alto. É isso daí. São dois tipos de rodovias. As intransitáveis, pela má qualidade, e as inviáveis, pelo pedágio alto. E que, no final do dia, demonstra o quanto que o nosso motorista, o caminhoneiro, é o herói da história. O motorista, o caminhão, o caminhoneiro, ele não é o vilão do nosso país. Pelo contrário, ele é o herói, porque é ele que leva o alimento para o supermercado, é ele que leva o medicamento para a farmácia, é ele que supera todos esses desafios, as rodovias de forma precária, o roubo de cargas, ele também supera problemas, às vezes, de remuneração. Nós temos 4 grandes agentes no nosso setor de transportes. O transportador, a empresa transportadora, nós temos os nossos amigos autônomos, tem também as empresas cooperadas e o transporte de carga própria. E em todas essas segmentações nós temos quem por trás? O herói motorista. Verdade. O papo está gostoso, tá? Agora vamos dar uma paradinha para um breakzinho, nosso tempo já está estourando. Logo em seguida a gente volta, amigo. Bem, amigos, estamos de volta. Vou passar umas informações para vocês aqui, mais no interior do nosso sindicato, coisas que aconteceram que é pertinente o nosso colaborador saber. Você me permite agora dar um informezinho aqui? Lógico. É sobre o nosso presidente, o Viola. Ele foi reeleito diretor da Federação do Transporte Rodoviário do Estado de São Paulo. Agora, no mês passado, houve eleições. Ele já fazia parte da chapa lá e foi reconduzido para a pasta de assuntos externos de transporte de cargas em geral, logística da entidade toda. Então, a gente quer parabenizar o nosso presidente e está trabalhando hoje aí, duro, hein? Ele era para vir aqui também, bater esse papo com o Taiguara, mas foi convocado para a federação lá na base de Santos, que ia ter um congresso,
e se fazia necessária a presença dele. Então, eu trago aqui as desculpas do nosso presidente, a todos vocês que estavam esperando que ele estivesse conosco, mas não vai faltar oportunidade, até o Taiguara já se propôs a fazer um outro programa, né, Taiguara? Claro, com certeza. Quero também cumprimentar o nosso amigo Viola pela recondução dos trabalhos na Federação do Estado de São Paulo. Eu tenho grande admiração pelo amigo Viola, assim como eu, jovem, né, estamos vindo aqui, na verdade, para trabalhar com o legado, com o passado, com os nossos amigos como aqui o Capitão Olivares, né, que traz muita experiência, traz muita bagagem do que aconteceu no passado, para trabalhar no presente por um futuro melhor. É isso aí. Agora, opinião sua agora, o que você acha dessa reforma trabalhista? Será que vem para melhorar mesmo a situação? Ou, sei lá, visualizando dos dois lados, do lado empresarial e do lado laboral? Olha, Olivares, a primeira premissa que a gente tem que pensar enquanto a discussão de reforma trabalhista. Primeiro, na grande maioria dos negócios, especialmente nos nossos, as pessoas são muito importantes. Eu acho que esse é o principal pilar. A gente não tem que lutar nada que prejudique um lado ou outro. Pelo contrário, a gente tem que construir soluções para os dois lados. Somar, né? Somar. Esse é o primeiro, acho que é o primeiro item que entra nessa discussão. Nós amamos os nossos colaboradores, porque é por causa deles que as nossas empresas crescem, é por causa deles que as nossas empresas geram resultados, e é através do resultado que nós reinvestimos nos nossos negócios, remuneramos os nossos trabalhadores, treinamos melhores os nossos trabalhadores. E hoje há uma situação muito complicada em torno de uma indústria que foi criada da justiça do trabalho. Esse problema é um problema seríssimo. Ele traz para o empresário e para a empresa falta de planejamento, ele traz falta de expectativa, ele traz incerteza. E todos esses fatores levam o empresário a fazer o quê? Ficar com receios para poder contratar mais. O empresário acaba tendo receio para poder contratar mais, isso é um absurdo. Causa receio no empresário para poder remunerar os trabalhadores melhor, com medo de ter um problema na justiça do trabalho, causa receio com o empresário para poder dar bônus, dar outros tipos de incentivos aos seus trabalhadores, com receio de ter um problema na justiça do trabalho. Aí eu pergunto o seguinte, o que o trabalhador ganha com isso? Não ganha nada. A situação hoje está muito ruim para as empresas, mas está pior ainda para os trabalhadores, porque a situação é ruim, não está trazendo segurança para ninguém. Então eu acredito muito na reforma trabalhista, há alguns pontos que precisam ser ajustados, sim, há alguns pontos que precisam ser ajustados, mas eu acho que a reforma trabalhista, primeiro, ela traz certeza, traz planejamento, isso já traz uma melhoria no processo de contratar, de criar novas vagas de emprego maravilhosa. Traz também confiança, o que atrai mais investidores. Atraindo mais investidores, as empresas conseguem voltar a crescer e a contratar mais pessoas. Quando uma empresa cresce, a primeira coisa que ela precisa fazer é contratar pessoas. Então isso é muito positivo. E a reforma trabalhista traz por trás dela também um fato que é muito importante. Ela diz o seguinte: aquele trabalhador que trabalhar melhor, que trouxer mais resultado, e quando o trabalhador trabalha melhor e traz mais resultado, ele melhora a qualidade do produto ou do serviço. Ou seja, tudo que é produzido no Brasil fica mais competitivo, o Brasil cresce. E o trabalhador que fizer tudo isso vai conseguir receber mais. Isso é maravilhoso. Meritocracia é algo que a gente precisa ter no Brasil. O Brasil está inserido na economia mundial, na economia globalizada, e ele precisa trazer esses critérios para cá. Então eu vejo, de certa forma, a reforma trabalhista com muito bons olhos. Muito bem. Uma opinião sensata, né? Há quem diga que essa reforma vem para atrapalhar a vida, tanto do empresário quanto do trabalhador. Principalmente no sucateamento da CLT, né? A divisão de férias, o início do trabalho intermitente e também o trabalho terceirizado, que a maioria das empresas pequenas podem se valer disso, dizendo que ela dispensa o funcionário, ela espera aquele tempo devido de 180 dias e recontrata um trabalho temporário, ele só ganha quando trabalha, só ganha quando tem serviço. Então eu acho que isso vai ajudar também muito na informalidade, que a pessoa, nesses 180 dias que ele vai ficar fora da empresa, que ele fez a sua demissão, ele vai viver de quê? Não vai existir mais o salário-desemprego, né? Não vai ter mais. Então esse cara vai ingressar na informalidade. Eu acredito que nesse ponto, eu ainda tenho aqui minhas dúvidas, se ela vem para bem nesse ponto ou se ela vai, sei lá.
Olha, capitão Olivares, respeito muito o seu ponto de vista e vejo com preocupações alguns pontos também na reforma trabalhista. Acho que precisamos melhorar alguns pontos, mas são alguns pontos. O que a gente precisa ter certeza absoluta? A gente tem que fazer legislação para poder melhorar o todo, primeiro ponto. Se houver alguns agentes ou algumas empresas que estiverem trabalhando fora daquilo que é legítimo, do que é verdadeiro, do que é legal, e a gente precisa realmente trazer essa responsabilidade para tudo que a gente faz no nosso Brasil, para poder agora efetivamente melhorar o Brasil, aproveitar tudo o que está acontecendo para ser um remédio, e a gente melhorar o nosso Brasil para tornar o Brasil um Brasil mais competitivo de primeiro mundo. É isso que a gente precisa fazer. E a gente precisa tratar cada uma dessas incertezas de forma pontual. A gente não pode generalizar uma lei engessada que traz falta de previsibilidade ao empresário e às empresas em detrimento de poucos. Pelo contrário, agora é a hora de nós nos unirmos, Sintratecor, CETCESP, e realmente fiscalizar o que está errado. Agora, o que estiver errado, a gente realmente precisa fiscalizar e punir. Precisamos ser contra a informalidade, nós temos que buscar a formalidade no nosso país. A gente tem que empurrar as empresas para fazerem as coisas certas e quem não estiver fazendo a coisa certa, nós precisamos identificar e puni-los. Legal. A gente fica contente com esse ponto de vista seu e é o que a gente quer também. Quando eu falei nesse assunto, não é que a opinião é minha, É o que eu tenho colhido aí nessas andanças por nossa base toda aí. A gente visita a base aí, decorrendo aí 15 municípios, então você escuta as conversinhas e tal, Aí você vai filtrando, fala, um dia eu vou perguntar isso para o Taiguara. Aí em cada um desses pontos eu tenho discutido muito com as pessoas. Obviamente que causa as incertezas, mas é aquilo que eu disse, vão buscar quem estiver fazendo errado, vão buscar quem está fazendo errado e puni-lo. Agora, por exemplo, a questão das férias. Eu tenho trabalhadores meus que se cansam de ficar de férias, 30 dias. Muitos deles falam, 30 dias é muito tempo. O empresário não é contra as férias e, aliás, o parcelamento das férias não será feito de forma unilateral. A empresa não pode decidir só ela. O trabalhador vai ter que aceitar o fracionamento das férias. Ambas as partes vão ter que aceitar. E eu acho que é isso que também traz de bom na legislação. Ela traz a possibilidade das partes poderem negociar. Estão prestigiando as negociações trabalhistas. A gente vai poder negociar, fazer uma negociação trabalhista que vai ter força de lei. Isso vai ser muito bom. A gente sabe o que acontece no nosso setor, a gente conhece as individualidades, que é diferente da indústria, que é diferente do comércio, que é diferente do varejo. Então eu vou poder negociar com os meus trabalhadores o parcelamento das férias dele. Porque às vezes o trabalhador fala, poxa, eu não quero ficar 30 dias de férias, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero produzir, eu quero ver minha família crescer, eu quero dar uma melhor faculdade para os meus filhos. Então isso é bom, porque vai ser combinado entre as partes. Isso é muito positivo. Principalmente o motorista que viaja muito, ele está acostumado na estrada. Se você tirar ele do caminhão e deixar ele 30 dias em casa, ele fica doente. Exato, eu era assim quando eu estava na roda. É exatamente esse o ponto. Então você quer estar trabalhando, você quer estar no trecho ali. Você quer estar trabalhando. Então, agora, se tiver alguma empresa se aproveitando isso de forma errada, vamos identificá-la e puni-la. É isso aí. Tudo que é novo causa estranheza, Até que a gente se adeque, que vê que a coisa está caminhando bem, porque realmente a gente precisa de alguma coisa que dê uma injeção de ânimo nesse país para que a gente possa galgar aí novos degraus e colocar o Brasil onde merece, É verdade. O Brasil é muito rico, ele só é mal administrado. É verdade. Então a gente... E o nosso setor ele tem uma outra vantagem, nós temos uma legislação para o motorista, que é a Lei do Motorista, a 13.103, que na verdade não está sendo modificada com a reforma trabalhista. Então todos os avanços da 13.103 vão permanecer no mercado e o motorista continua com todos esses direitos. O Sintratecor tem orgulho dessa lei porque isso nasceu na nossa separação lá em 99 para 2000, que a gente saiu do sindicato até parceiro nosso lá, junto com o CETCESP, o Alves lá dos condutores, a gente era lá dentro, E com a divisão, como eles representavam o ônibus, deixavam muito a desejar no setor do transporte de cargas. Então as empresas de cargas não eram visitadas, até por deficiência do material humano que tinha lá. Com a separação, a gente montou essa diretoria, que alguns ainda estão até hoje, eu, no meu caso, estou até hoje desde o começo. Então a gente viu passar muitas fases, muitas dificuldades. Haja visto que quando nós fomos lá para baixo, que alugamos um sobradinho lá para montar o sindicato, a gente pôs dinheiro do bolso da gente, para comprar veículo, para comprar material, para se trabalhar, computadores. Então foi uma luta muito árdua. E aí a gente foi à rua, foi a campo. Hoje, graças a Deus, nós somos considerados o segundo maior sindicato do Brasil.
Perdemos só para o Natal, nosso irmãozão lá de São Parceiro Paulo, Natal, parceirão, nosso parceiro. parceiro e Sindlog. padrinho do nosso sindicato. Nosso parceiro também, grande amigo Natal. E então a gente teve dificuldades, né? Então a gente espera que essa lei, ela já teve várias emendas, mas na originalidade dela, ela nasceu lá no Sintratecor, lá embaixo. É isso aí, é 303. Vocês estão de parabéns. O senhor mencionou um outro assunto que eu estava aqui refletindo, que é o trabalho intermitente. O trabalho intermitente, se for aplicado da forma certa, também é bom. Né? Porque imagina só, eu tenho um ajudante. O ajudante trabalha na minha empresa no horário dele de trabalho durante a semana toda. No final de semana, ele quer fazer algum outro tipo de trabalho, ele vai poder fazer. Né, de forma registrada, de forma legítima, tendo todos os seus direitos. Ou seja, ele vai conseguir fazer o famoso biquinho aos finais de semana para poder conseguir melhor qualidade de vida para sua família de forma formalizada. Então é bom para o trabalhador também. Fiz muito isso, viu? Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Quem não fez? Na ativa, como policial militar, você sabe que o policial vive de bico, né? Porque para contemplar o salário, porque isso, na minha época ainda era menor do que hoje. Na realidade, o trabalho intermitente ele vem justamente para poder formalizar o trabalho do bico, né? E garantir os seus direitos, né? Como trabalhador. Você vê como o programa é esclarecedor. Muitos não tinham esse consenso do trabalho intermitente. Tá vendo? E muitos, eu acredito que como eu, fizeram já isso. Eu, no tempo de policial, nas minhas horas de folga, eu tinha um outro segundo serviço, que era o bico. Que hoje, até por força de que o governo sabe que o policial faz, ele abriu essa DGEM, né? Que é o serviço que é legalizado e é pago pelo governo. O policial trabalha nas horas de folga. Então, é um trabalho intermitente. O DGEM nada mais é do que o trabalho intermitente. É a formalização do bico. Isso é maravilhoso, é bom para o trabalhador e excelente para a empresa também, que for contratar. Porque se ela precisar contratar um bico, eu tenho, por exemplo, um evento. Eu preciso contratar aqui 5 garçons para o meu evento na minha empresa. E eu não sou uma empresa de eventos, não sou uma empresa de gastronomia. Ele pode contratar um garçom que trabalha formalmente num restaurante durante a semana para fazer um bico no seu evento, remunerar ele de forma formalizada, garantindo assim os direitos do trabalhador. Eu acho que a palavra-chave de tudo isso aí é formalização. Formalização de tudo. E repito, a gente tem que buscar o problema quando ele for pontual. Quando a gente tiver um problema pontual, cabe a nós, lideranças de classe, fiscalizar e punir quem está trabalhando na informalidade. Muito bem. Agora o nosso tempo voou. Gostaria que você desse agora uma mensagem de término do nosso programa e deixando aí a esperança de poder contar com você novamente em outras ocasiões, em outros programas. Meu querido capitão Olivares, nosso presidente Viola, que está voando e trabalhando pelo estado de São Paulo todo, nossos amigos motoristas, caminhoneiros, é um prazer estar aqui com todos os senhores. Contem sempre com as empresas de transporte de cargas, contem sempre com o CETCESP, para que a gente possa construir um setor melhor, um setor mais eficiente. No final do dia, todos ganham e quem eleva a qualidade de tudo isso e traz o nosso Brasil para onde deve estar. Obrigado agora pela presença. Amigo caminhoneiro, semana que vem tem mais, Pegando a Estrada com Sintratecor. Um abraço a todos, fique com Deus. Tá vendo?